alguns dos espectros mais poderosos de toda a ficção. Graças a estes personagens, a ideia de um ser demoníaco e das trevas ser também o herói de sua própria história não é mais um conceito tão absurdo de se pensar. De um lado nós temos Spawn, Soldado do Inferno, da Imagine Comics, e de outro nós temos o Motoqueiro Fantasma, Johnny Blaze, da Marvel. Ambos os personagens estão presentes em filmes, animações, quadrinhos e tudo o que você pode pensar. Então, na via das dúvidas, eu vou trazer aqui a versão mais poderosa de cada um dos personagens. No caso, a versão dos quadrinhos. Para que assim a gente possa ter um embate de fato equilibrado. Então, resumindo, qualquer feito de ambos os personagens fora desta mídia, ou seja, filmes, animações, qualquer outro critério fora desse, está desconsiderado da equação. Enfim, deixado tudo isso bem claro, agora sim, família, bora pro duelo. O caso de Spawn é um caso um tanto interessante, porque existe mais de um Spawn dentro dos quadrinhos, mas para deixar claro, a gente está usando aqui o Spawn original Al Simmons para o nosso embate. Al Simmons era um soldado das forças militares americanas. Ele era o pior homem que você possa imaginar, matava inocentes sem nenhuma compaixão. Provavelmente o melhor assassino que já existiu. Porém, um dia ele foi traído por aquele que chamava de amigo e morto pelo seu próprio esquadrão. Porém, Al, diferente de outras almas, não foi direto para o inferno. Ele teve uma chance de redenção, servindo ao próprio Capiroto como um de seus lacaios. Então, Al voltou à Terra como Spawn, soldado do inferno, e a partir de agora teria que seguir as ordens do mesmo para continuar vivo. Porém, Al, tendo as injustiças deste mundo, negou as ordens do próprio Satanás, e usando os poderes herdados por ele, decidiu combater a criminalidade em nosso planeta e o próprio Satã, impedindo de o dominá-lo. Agora, enfim, vamos aos seus feitos. Começando pelos mais básicos, assim, né? Spawn já foi dito capaz, podendo controlar o inferno, ou melhor, o universo do inferno, que é dito sendo infinito. E também é dito podendo criar universos inteiros apenas pensando. Esse é o feito básico do Spawn, né? Agora, vamos aos feitos um pouquinho mais elevados. Começando que ele conseguiu ferir Satanás, que tem um poder comparado a de Deus dentro desse universo. E quando comeu o fruto proibido, Spawn ficou ainda mais poderoso. Nesta forma, ele tinha um poder comparável a de Deus e Satã, sendo dito capaz de enfrentá-los toda a eternidade. E mais tarde, dentro da história, ele se tornou um só. Ele se tornou um só com a mãe. Após isso, ele foi capaz de recriar todo o universo e prender Deus e Satã dentro de uma realidade paralela. Vale lembrar que dentro do universo de Spawn, Deus foi responsável por criar não só o universo dentro da história, mas infinitas linhas temporais também. E Spawn, dessa forma, ele não é só superior a Deus, mas infinitamente superior a ele, a ponto de conseguir criar uma realidade capaz de prendê-lo. Agora, indo para a velocidade, bom, o Spawn é normalmente capaz de acompanhar os anjos em combate, o que por si só já é um puta feito de velocidade, pois os anjos, na base da pura velocidade, conseguem viajar pelo tempo.
E não só isso, mas como o próprio Spawn já fez isso dentro das histórias. Mas as coisas a partir de agora começam a ficar um pouco estranhas. Porque o Spawn tem seu reino próprio dentro das histórias em quadrinhos. E não só um reino próprio, aquele reino é ele também. Então, de certa forma, ele é onipresente dentro daquele campo. E no final da história, quando ele superou o Satã, consecutivamente também superando o Malebolgia, Spawn também teve outro feito na escala do onipresente, já que o Malebolgia é dito estar em todo lugar em seu próprio reino. Agora em Hacks vai ser complicado, porque esse porra aí tem umas habilidades aí que é foda. Então eu só vou falar aqui as mais interessantes para embate. Primeiro que ele tem intangibilidade, manipulação da alma, poder de criação, né, como foi visto anteriormente aqui, já que ele criou a porra toda ali dentro do seu próprio universo. Pode parar o tempo, pode controlar a mente e a loucura do seu adversário. O cara é foda, né? E em questão de experiência é bom. O Spawn é um caso à parte nesse quesito, né? Vamos ser honestos aqui. Ele desde a sua formação já é um soldado extremamente experiente. É dito como um dos maiores guerreiros já existentes da história. Já lutou de igual com seres com milhares de anos de experiência. Superou o próprio Deus em combate. Além de teoricamente ter poderes divinos ali no meio, né? Então, acho que naturalmente ele já tem uma sabedoria em níveis inimagináveis aqui. Agora vamos ao motoqueiro fantasma, Johnny Blaze. Especificamente, né, o Johnny Blaze, porque assim como o Spawn, teve mais de um motoqueiro fantasma dentro do universo Marvel. Enfim, Johnny Blaze era um jovem garoto com uma carreira promissora como motoqueiro. Porém, ele tinha um grande problema não resolvido. Seu pai estava lentamente morrendo graças a seu câncer. E assim Mephisto, vendo a dor que isso causava em Blaze, fez um acordo com ele. Sua alma pela cura do câncer de seu pai. E assim Blaze aceitou. O maior erro de sua vida, ele diria. Pois no dia seguinte seu pai morreu e Blaze acabou por ser possuído pela alma do motoqueiro. Agora, em todas as noites, Blaze, possuído pelo motoqueiro fantasma, vai atrás de todos aqueles com uma maldade inerente dentro do seu coração, sob o simples comando de enviá-los direto para o inferno. Né? Mas enfim, vamos aos seus feitos agora. Com o poder total do motoqueiro, Blaze já foi dito, podendo derrotar o Hulk em uma de suas formas mais poderosas, durante os eventos de World War Hulk. Para vocês terem ideia do quão absurdo esse feito, o Hulk base já é comparável a entidades nível Galactus, já tendo ferido ele, por exemplo. Mas se você acha que o máximo que o motoqueiro poderia fazer contra o Galactus é apenas feri-lo, você está completamente enganado. Blaze, em mais de uma situação dentro das histórias em quadrinhos, já lutou de igual contra Galactus. Galactus esse, aliás, que é mesmo dito sendo capaz de superar infinitas dimensões. E se há alguma dúvida sobre isso, já foi dito mais de uma vez que as entidades cósmicas dentro do universo Marvel estão acima das dimensões superiores que nós conhecemos. O que também incluiria o próprio Mephisto no meio da equação, que o Blaze já superou no embate. Mas o próprio Galactus, por si só, é dito sendo um dos principais pilares do Omniverso Marvel, que não consta só o multiverso que nós conhecemos, mas infinitos multiversos. Então, o motoqueiro fantasma é poderosinho, né? Mas em velocidade ele também não fica para trás. Graças a seu scaling com Galactus, Blaze em sua forma de motoqueiro tem uns feitos de velocidade no mínimo impressionantes, pois o próprio Galactus
é uma representação de um dos conceitos providos pela eternidade, que seria basicamente a personificação de tudo que existe dentro da Marvel. Ou seja, como se o Galactus fosse um dos conceitos primários para a existência de todo o Omniverse. Ou seja, a própria existência dele está acima de conceitos como espaço, tempo e realidade. E o Motoqueiro Fantasma fez frente a isso. Foda, mano. Mas agora chegou a parte dos hacks. Novamente, esse porra tem hacks pra um caralho. Eu vou contar aqui os principais, né? Que eu acho que vão ser os mais priorizados para a conclusão do duelo. De primeira, temos que falar aqui do olhar da penitência. Basicamente, se o Blaze olhar nos olhos de qualquer um que tenha o mínimo de maldade dentro do coração, ele pode levar a alma da pessoa instantaneamente para o inferno. Com suas correntes, Blaze é capaz de afetar almas, e com ela levar espíritos diretamente para o inferno. Além de qualquer toque de sua mão, ele pode fazer qualquer objeto ser influenciado pelos poderes que provém de Zarathos, fazendo dos objetos uma extensão de si mesmo. As habilidades dele não o deixam muito para trás. E a experiência é foda também, né? Blaze é uma entidade imortal, existe há séculos. E assim como o Spawn já enfrentou todo tipo de criatura que você possa imaginar. De seres com milhares de anos de existência, que já combateu todo tipo de inimigo, a entidades como Mephisto ou Galactus, que existem desde os primórdios da existência. E Blaze, assim como Spawn, já teve um período de tempo em que foi responsável por todo o inferno. Então ele de fato é um ser com uma sabedoria de fato divina. Ele não chegou a literalmente ser Deus como Spawn, então nesse quesito aqui talvez o Spawn leve um pouco de vantagem, mas eu acho que o motoqueiro ele pode compensar em uns quesitos que o Spawn não compensa. Como o fato do espírito dele existir há milhares de anos de existência, diferentemente do Spawn. Mas enfim, se existir alguma diferença entre esses dois é bem pequena, então vou considerar aqui um empate. Agora vamos ao combate em si. Os dois são seres extremamente poderosos, mas para quem prestou bastante atenção na minha análise, vê que existe um personagem aqui que se destaca um pouco mais. O Spawn, ele se tornou Deus, basicamente, né? Quer dizer, ele está acima de Deus. Ele colocou Deus dentro de uma outra realidade e o prendeu lá. Ou seja, ele está em um status de existência além do de Deus, que dentro do universo do Spawn é um poder o suficiente para criar infinitos universos. Já o Motoqueiro Fantasma bate de frente com seres que são um dos pilares da própria existência dentro do Omniverso Marvel. Ou seja, infinitos multiversos. Tudo desse jeito talvez vocês não tenham pegado o quão absurdo é esse feito. Mas dentro da Marvel existe o conceito de dimensões superiores. E quando eu disse que o Galactus não tem essas dimensões, eu estava me referindo a isso. E a cada dimensão superior que você supera, você é infinitamente superior a alguém da dimensão anterior. O Galactus basicamente superou todas as dimensões. Se a gente for pegar a ideia de espaço-tempo, que foi o que o deus do universo do Spawn criou, e replicar para infinitas delas, a gente tem 4 dimensões espaciais ali. O Spawn criou uma dimensão espacial capaz de selar ele. Então vamos dizer aqui que o Spawn seria 5D. O Motoqueiro Fantasma seria, capaz de superar infinitas dimensões acima dessas do Spawn. Em velocidade, eu diria que os dois eles estão bem empatados. Não tem nada ali que um poderia fazer contra o outro. No máximo, a onipresença vinda do Spawn. E isso poderia ser um desafio para o motoqueiro. Hacks, eu acho que os dois eles têm hacks bastante poderosos. Honestamente, eu não saberia se o hacks de um funcionaria no de outro, já que os dois são bem ligados a aceitar a alma do indivíduo. E ambos, em seus auges de poder, são basicamente o rei do inferno, né? Então, eles devem ter um controle de alma absoluto. E a experiência é o que eu falei já anteriormente. Se existe alguma diferença entre os dois, é mínima. Mas eu acho que a grande questão aqui é que não existe nada que o Spawn poderia fazer para atacar o motoqueiro. Mesmo se a gente for considerar que as habilidades que provêm do Spawn poderiam afetar o motoqueiro de alguma forma, só pelo fato dele ser dimensionalmente superior ao Spawn, essas habilidades ficam nulas contra ele. E a onipresença, que também poderia ser uma outra vantagem provinda do Spawn, deixa de ser um problema para o motoqueiro quando ele é dimensionalmente superior ao Spawn, novamente.
Porque é quase como se conceitualmente o Spawn fosse inferior a ele. É quase como quando a gente vê, sei lá, uma folha de papel. Mesmo se ela estiver toda riscada, não tem nada que ela possa fazer se a gente simplesmente amassar ela e jogar fora. É basicamente essa forma que o motoqueiro vê o Spawn. Então, depois disso tudo, chegamos à conclusão do duelo. O vencedor deste embate é o motoqueiro fantasma. Enfim, né? Foi uma longa batalha. Diga aí nos comentários o que você acha dela, quem vocês acham que ganharia. Comente tudo aqui. Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Então até, família. Até. Valeu, falou e tchau.